sinto logo ao transitar. Tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador já vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Quanto as trombetas nas alturas anunciarem que tu voltando estás, não me deixe só no caminho. Ajuda-me até entrar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos de férias, mas a gente não vai deixar de pregar a palavra de Deus para os irmãos, aqueles que estão aí sempre nos acompanhando. Nós soubemos que a dona Arminda está com Covid, pedimos que os irmãos orem. Agradecemos pela vida do seu Jurandir, pela dona Vilani também, a mãe da dona Sueli também. Pedimos por ela, pela dona Sara e todos os irmãos. Irmãos, eu quero começar o nosso estudo com uma oração, claro, mas nós vamos falar sobre o Salmo 73, verso de número 15. Então é um segundo estudo aí, para que você possa conhecer a palavra de Deus, tá? É o estudo de número 2, no nosso aqui, estudo de número 19. Desculpem, estou aqui. Firmar-se em Deus, estudo de número 18. O 19 ainda não gravei. Mas vamos orar.
Senhor, nós colocamos a vida dos nossos irmãos nas tuas mãos e pedimos, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre eles, abençoando sempre a nossa vida, nosso caminhar, e que nós possamos, ó Deus, sempre pregar a tua palavra com amor e com carinho. Abençoa os nossos irmãos que estão ouvindo esta palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos falando sobre o Salmo 73. Eu quero colocar ele aqui para vocês, o verso que servirá de base para nós hoje. Ele diz assim: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. E numa outra tradução diz: se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. O salmista começa a reconhecer algumas coisas e ele começa a se firmar em Deus. E é isso que nós vamos ver hoje. Esse estudo no Salmo 73 é uma série que nós já fizemos na igreja e eu estou gravando aqui com alguns slides agora de modo diferente. Vimos que a conclusão do salmista é que Deus é sempre bom para Israel, para aqueles que estão interessados em agradá-lo, como nos diz o verso 1. Deixa eu colocar aqui. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então o salmista estava concluindo que Deus é sempre bom, mas ele fez isso depois de ter quase tropeçado, como nós vimos. A questão agora é, depois de perceber o problema em mim, o que eu preciso fazer para me firmar? Como podemos nos firmar? Seria uma pergunta. Algumas formas de ver os salmos podem nos ajudar. Alguns veem os salmos com efeito psicológico. É uma espécie de anestésico. Eu entendo que os salmos têm essa característica, mas há um perigo nisso, porque você pode estar lendo os salmos e não resolvendo os seus problemas e as suas dificuldades. Outros veem os salmos apenas como uma poesia, belas palavras, a beleza das palavras, etc. E esse também é um problema, porque você não está resolvendo os seus problemas, as suas dificuldades, através dos temas que os salmos nos trazem. Ainda que os salmos sejam estas duas coisas, eles são experiências espirituais para nos ensinar. É bom lembrar que toda a Bíblia é para esse propósito. Eu quero ler aqui Romanos capítulo 15, verso de número 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, tudo que na Bíblia foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então os exemplos que nós temos nos Salmos, as coisas que nós lemos na Bíblia toda, as proposições e todos os relatos servem para o nosso ensino na carreira cristã. Voltemos, como o salmista chegou à fé que o sustentou. Como ele entendeu o que diz o verso de número 2. Salmo 73, verso 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Então ele está aqui no quase. O que ele fez? Como ele tomou pé da situação? Então, alguns dizem: olhe para Jesus, mas isso não resolve o problema. O que resolve o problema? Veja o que o salmista fez. Ele começou a se utilizar de disciplinas espirituais. E aqui eu quero apenas dizer que os grandes mestres espirituais da história da igreja eram plenos de disciplinas. Neste salmo temos um grande mestre nessa questão. A grande arte na vida cristã é a pessoa saber dirigir-se a si mesma, especialmente em certas situações críticas. Quem falou isso foi o autor do livro Por que Prosperam os Ímpios, sobre o Salmo 73, Martin Lloyd Jones, a quem nós estamos seguindo aqui em parte, né? Qual é o seu primeiro passo tomando pé do problema?
Como ele saiu do fundo do poço e começou a subir a escada da fé? São essas perguntas que ele fez e eu acredito que ele começou a se auto-questionar. Que é isso que eu quero que você aprenda a fazer como uma disciplina. Por que você está nesse caminho? Por que você está pensando desse jeito? É assim que a Escritura nos ensina. Comece a fazer perguntas para você mesmo. A primeira coisa que ele faz está no verso de número 15. Ele diz assim: se eu pensar em falar tais palavras. Ele começou a se refrear. Refrear-se. Se eu dissera, mas não disse. Quantas pessoas que caem quando falam alguma coisa? A força da tentação é tal que produz sempre uma reação na boca. A gente sempre fala coisas. Então o salmista compreendia a importância de nunca falar precipitadamente, de nunca falar por impulso. E essa é uma das coisas que nós precisamos rever na nossa disciplina espiritual. Será que muitas das vezes nós não somos pessoas que estão falando muito rápido e alguém traz uma notícia e a gente já dá a resposta, a gente não medita, não pensa, não fala, não pergunta a Deus, não pergunta a si mesmo. E a primeira disciplina que ele usa aqui é refrear-se. Não fale de impulso, pondere as coisas, segure, refreie a sua boca. Há um perigo que aparece no Salmo 116, eu quero ler para vocês. Salmo 116, verso 11. Diz assim: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Veja bem que ele disse isso na perturbação, porque ele está vendo que isso era um perigo. Cuidado com a boca e a sua atitude, refreie-se. Outro exemplo é o Salmo 77, verso de número 7 ao 10, que diz assim: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Perceba que o salmista percebeu que ele estava fazendo um monte de perguntas erradas. E ele disse que a aflição dele, a dor dele, estava fazendo ver e perguntar e falar coisas erradas. Ainda, Tiago, deixa eu ir lá para Tiago, capítulo 1, verso 19, nos diz a palavra: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Seja tardio, demore, refreie-se. Precisamos aprender essa disciplina espiritual. Provavelmente foi isto que o impediu de cair. Segunda disciplina espiritual, ele considerou ou reconsiderou a situação. Salmo 73, verso 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, o povo de Deus, teria traído todos aqueles que já vieram antes de nós. Faça um autoexame da sua situação. Não haja por instinto. Bateu, levou, cuidado. O diabo nos tenta para cairmos de forma súbita. E ele arma ciladas para nós, Efésios 6:11. Ciladas têm a ideia de algo inesperado, para você agir por instinto. Reconsidere antes de agir. Então o salmista, o que ele fez? Ele considerou ou reconsiderou a situação. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8, nos diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio é aquele estado assim de atento, vigilantes, mais atento. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar.
Ele vive procurando pessoas que estão não atentas, não sóbrias, não vigilantes, para derrotar essas pessoas. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 4. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que a gente precisa estar atento às sutilezas de Satanás. Terceiro lugar, o salmista percebeu que Deus não é assim com seus filhos. Volto no Salmo 73, verso 15. Deus não é assim com a geração dos seus filhos. Qual é o impacto do seu testemunho no que ele vai fazer para com os outros? Quantas pessoas dão mau testemunho aos mais fracos na fé? Ele está absolutamente seguro que ele trairia a geração, a história dos filhos do povo de Deus. Com isso, meus irmãos, quando alguém se sente inseguro e perplexo, o que tem a fazer é achar algo que tem certeza e firmar-se nisso. Eu coloquei a foto da ressurreição ali, porque nós sabemos que Jesus ressuscitou e ele ressuscitou para nos dar a vitória. Ele viu o que estava para fazer e disse: não vou trair aqueles que confiam no Senhor. Filipenses, capítulo 1, verso de número 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E é justamente isso. E aí ele diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Que maravilha a gente saber que o nosso Deus é assim. A última decisão é pensar no que o Senhor, que é o único que pode nos ajudar. Eu quero ler aqui o Salmo 73, verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que entrei na presença de Deus. Há dois fatores importantes que são finais nesse estudo. Toda a essência da vida cristã consiste em reconhecer que Deus é bom para os retos de coração e eu reconheço quem eu sou. Deus precisa me corrigir. Deus precisa me curar sempre, porque eu sempre volto para o caminho errado. Então nós precisamos ter essa firmeza que o salmista apresenta aqui. Quantos se esquecem que Deus é bom para os limpos de coração? Em outras palavras, devo ter completa confiança em Deus e nenhuma confiança em mim mesmo. Que o Senhor abençoe. Eu vou falar um pouquinho mais disso na próxima semana. Que Deus abençoe a sua vida e o guarde sempre. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a refrear-nos, ensina-nos a andar nos teus caminhos, a crer e se firmar naquilo que é a verdade. É a nossa oração. Em nome de Jesus, eu oro por todos os que nos ouvem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz.